Olá, amigos do SOS Oficina. Tá gostando do programa? Muito top. A gente tá falando de quê? De embreagem, cara. Quando trocar, por que não trocar? Por que a gente deve ficar atento a alguns sinais que o carro está dando pra gente quando a embreagem está dando problema? Então, nós viemos aqui, nosso parceiro aqui, Beto Automecânica, conversar um pouco com o Igor, falar um pouco sobre embreagem e voltar aí falando sobre esse tema que está muito legal, o programa está muito show. Já respondemos a pergunta da nossa telespectadora e agora eu vou continuar com o Igor aqui nesse bate-papo, falando um pouco mais sobre embreagem, sobre carro automático ou automatizado. Igor, deixa eu te perguntar, como funciona a embreagem de um carro automático ou automatizado? Antônio, essa pergunta é muito interessante, porque a maioria das pessoas não conseguem visualizar como que isso funciona, né? A gente até agora falou da embreagem no carro manual, convencional, que vamos botar aí 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, a maioria dos carros eles utilizavam esse sistema de embreagem porque o carro automático, automatizado ainda era de difícil acesso, era muito mais caro. Hoje difundiu largamente, a maioria dos carros produzidos hoje eles possuem um sistema de câmbio, a gente fala câmbio, né? Automático ou automatizado, né? E como que a gente percebe isso? É aquele carro que ele não tem o pedal da embreagem e que, teoricamente, ele passa a marcha sozinho, né? Vamos dizer assim. E como que isso funciona, de fato? O sistema de embreagem, ele é o mesmo, tá? O conjunto é igual, tá? Ele funciona da mesma maneira, tem lá o volante de motor, tem o disco, o platô, o colar. O que muda é o sistema de acionamento, tá? O que muda de um para o outro? No sistema manual, o acionamento ele é feito manualmente, né? O motorista ele pisa no pedal da embreagem, aciona o sistema de embreagem, faz a troca de marcha, solta a embreagem e ele volta a acoplar o sistema e andar. No caso, esse tipo convencional, ele é trocado quase que assim, a gente fala no tempo, no giro do motor, ok? Isso, exatamente isso. É aquele que depende da ação do motorista. Ele debreia, acelera e solta e faz isso na percepção e vamos dizer assim, na capacidade do motorista. E como que isso funciona no câmbio automático e automatizado? Tá? Existe uma grande diferença entre automático e automatizado que muitas pessoas não sabem. Vamos falar primeiro do automatizado. O automatizado, ele funciona exatamente igual ao manual, porém, a substituição da ação do motorista por um sistema que a gente chama de robozinho, né? Vamos dizer assim, que faz esse papel. Qual o papel? O câmbio automatizado, ele tem um mecanismo hidráulico, pode ser eletrohidráulico, tá? Que aciona a embreagem, faz a troca de marcha e solta o pedal de embreagem para você. Por isso os carros automatizados a gente consegue até perceber um pouco mais essa troca de marcha, tá? Nos carros automáticos essa troca já é muito mais suave. Por quê? Porque o mecanismo de troca de acionamento da embreagem e troca da marcha é feito totalmente sincronizado. A caixa e o sistema de embreagem elas conversam entre si com um sistema elétrico e eletrônico também, tá? E além do acionador hidráulico, que fazem a combinação imediata da troca de marcha. Então, não há intervenção do usuário. Ele faz isso automaticamente por um conjunto de componentes eletrônicos e hidráulicos para que essas trocas sejam fluidas e a gente não sinta. Quando o carro é automatizado, a gente acaba até sentindo um pouquinho da troca de marcha, dá uns pequenos trancos, porque há exatamente essa necessidade de acionar a embreagem e voltar. No automático, não, tá? Pode. O automatizado, então, não quer dizer que, por exemplo, a gente sente porque ele dá tipo alguns tranques, né? Porque, no caso, a aceleração é maior. E nessa troca de marcha, então, você sente um pouco mais essa troca de marcha. Já no automático, não, né? No automático, ele flui de acordo com a aceleração, ele vai fazendo a troca. Mesmo que ele faça a troca rápida, como a gente imagina que seja, né? Como a gente sabe que melhor dizendo. Mas ele
faz a troca mais suave, não é? Pelo menos o que eu entendi é isso, e eu acredito que o pessoal está entendendo isso aí. Mas é exatamente isso, tá? Hoje uma troca de marcha, ela ocorre aí por volta dos 2.000 giros, tá? Isso é uma média, tá? Quando a gente faz a percepção do motorista é de acordo com o número de giros, a gente sente e vê o ponteiro da rotação do motor subindo, e quando a gente percebe que estaria 2.000 giros, a gente já faz o acionamento e faz a troca de marcha, tá? Isso a gente faz por, vamos dizer assim, prática. A gente, instinto, exatamente isso. O motorista que já tem domínio, ele já faz isso automaticamente, ele nem olha para o relógio para saber se o giro está aquilo normal. No câmbio automatizado automático existem sensores que se incumbem de verificar essa rotação, e quando essa rotação é alcançada, ele faz essa troca de marcha. Exatamente. No câmbio automatizado, essa sincronia ela é um pouco mais mecânica, porque há necessidade de acompanhar o giro, acionar a embreagem, fazer a troca de marcha e voltar com a embreagem. Isso é feito bem similar ao sistema manual, só que utilizando um mecanismo que a gente chama de robozinho, né? Mas é um componente, uma caixa que faz esse mecanismo. No automático não, já é tudo sincronizado, então o sensor identifica a necessidade de troca de marcha, tanto para mais quanto para menos, já aciona o sistema de embreagem, faz a troca, volta ao normal, aciona, e a gente quase que nem percebe que o carro está trocando de marcha automaticamente, mas basicamente é isso. Então, acho que para complementar aqui, eu tenho uma dúvida, e eu acredito que o pessoal também. Então, carro com automático e automatizado, quando chega o final da embreagem dele, realmente ele vai parar, não vai ter jeito, né, Igor? Ele vai chegar e vai parar, não vai ter como você andar com o carro. Alguns carros, esses aí, no caso convencionais, pelo menos isso já aconteceu comigo, né? De acabar, eu estava até numa cidade em Rio das Ostras, por exemplo, eu estava passeando por lá, e aconteceu do meu carro, era um Fiesta, e ele acabou a embreagem, porque já estava muito rodado, e acabou a embreagem, e eu tive que me dar meu jeito. O que eu fiz? Eu desligava o carro, colocava a primeira, mas isso não é certo fazer, tá? Isso aí eu vou dar uma dica para vocês, isso não é certo fazer. A gente faz, às vezes, no desespero, né? Às vezes, no momento, para você tirar o carro daquele setor que ele está ali, às vezes, atrapalhando o pessoal. Então, eu coloquei uma primeira, liguei o carro e fui de primeira até onde eu podia ir. Quando eu chegava em alguns locais ou sinal e tal, eu desligava o carro. Usava no freio e desligava. Mas não é o certo. O certo é você chamar um reboque. O certo é você procurar um mecânico, procurar uma oficina especializada, chama o reboque, faz tira o carro do deslocamento, faz o deslocamento, tira o carro dali e leva o carro para o seu mecânico. Então, mas o meu carro, no caso, era um carro convencional. Mas já no carro automatizado, com toda certeza e automático, não vai ter esse recurso, né? Então, fica aqui com a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre a embreagem. Nós vamos agora para uma pausazinha, tomar um cafezinho, tomar uma água, deixar o Igor molhar a garganta, para a gente voltar e continuar com a embreagem aqui. Fica com a gente, SOS Oficina, com você.